Nosso queridíssimo professor Dionísio da Silva. Oi, professor, bom dia, tudo bem? Você me ouve bem, professor? Eu estou te ouvindo muito bem, querida Ágata, aí você de verde está a favor da floresta amazônica. Tá vendo? 100%, É isso? professor. É isso. E tô na paleta do ano também, que é roxo, verde. Esse verde aqui é da paleta. Tô na moda, professor. Então, você está na moda, eu estou aqui um pouco com os sentimentos desarrumados, porque eu me apresentei aí a você o dia que te conheci, e ao nosso querido Pinho, que está de azul, não é? Isso. Tudo azul, tá um homem É do mar, azul. azul do Tudo mar. azul, professor. Bom dia. Bom dia, querido. E o Rodolfo, que já deu no pé, querido Rodolfo. Bem, eu estou aqui com sentimentos desarrumados, eu dizia, porque eu fui aí para conhecer a Ágata, todo barbeadinho, assim, bem arrumado, e agora eu resolvi deixar crescer a barba. Eu acho que é um pouco de preguiça do frio, viu, Ágata? É, né, professor? Mas aqui, professor, eu te perguntei no início da coluna se você me ouvia bem. Isso porque hoje a gente vai fazer uma homenagem aos nossos ouvintes, vai falar sobre ouvir, sobre audiência, ouvidor, vai falar sobre essas palavras, né, professor? Foi muito... Eu entendi que você queria falar sobre isso, mas eu digredi aqui. Gostou de digredir? É um verbo irregular, viu, Agatha? Tá vendo? Achei chique, adicionei já no meu vocabulário, professor. Olha, nós vamos prosseguir com a coluna, mas eu queria antes dizer que eu estou muito satisfeito hoje, porque eu vou tomar um vinho com dois catarinenses que são referenciais na cultura catarinense, um dos maiores jornalistas de lá, que é o Moacir Pereira, e o atual presidente da Biblioteca Nacional, que também é catarinense, Luiz Carlos Ramiro Júnior. Mas olha, Agatha, o ouvir, a gente diz ouvir, mas veio do latim audire, e por isso algumas palavras que estão vinculadas a esse étimo, como é o caso de ouvinte, não é? O nosso ouvinte, os nossos ouvintes estão ligados a este étimo. Nós temos também este antigo étimo latino, que era que ouvidor, por exemplo, era auditor, que deu o nosso auditor, manteve esse AU inicial, audiência, auditório, mas ouvidor e ouvinte, eu aqui saí do ar, mas acho que aí estou bem, Não, né? tá ótimo. Pode seguir, professor. Tá ótimo, professor. Tô te ouvindo Tá. muito bem. Então tá bem. O ouvinte e ouvidor adotaram o modo de falar popular, que transforma esse AU em o, ou ouvinte. Não é? Espanhol economizou mais ainda, né? Porque tirou até o U. Mas eu queria dizer, no meio dessa nossa conversa aqui, que ouvidor é um ofício assim que eu gostaria de exercer, viu, Agatha? É uma profissão que eu nunca exerci e ao meu lado, na Universidade Estácio de Sá, trabalhava o ouvidor, o então ouvidor da Estácio. Muitas empresas têm ouvidor, às vezes chamam de ombudsman, não é? Que é uma palavra sueca, de feminino difícil, que ninguém usa. A própria Folha, que usava ombudsman, que é ouvidor, dizia, a fulana de tal é ombudsman da Folha, mas no sueco tem feminino, seria ombudskvinna, mas nunca se usou. Então, este ouvidor é tão famoso, não é? Uma autoridade, uma das 3 principais autoridades do começo do Brasil, que deu aí a Rua do Ouvidor, famosíssima, ainda existente, né? Professor, mas se você for pensar, essa palavra foi caindo, não sei se eu posso até falar isso, né? Que ela foi caindo em desuso, porque hoje a gente escuta muito pouco, porque a gente fala em outra língua, a gente não fala o ouvidor de dentro das empresas, né? Pelo menos eu não falo. Você escuta muito o ouvidor, Pinho? Não. Eu escuto a Rua do Ouvidor. Eu concordo com você, eu também já pesquisei isso e descobri que, apesar de existir o cargo inclusive, existir o cargo de ouvidor-geral da República e haver hoje um ouvidor-geral da República,
num exercício, parece que o mandato dele termina em novembro deste ano, e pelo fato de haver vários ouvidores em várias repartições, em vários estados brasileiros, não tem mais aquela importância e aquela presença na vida brasileira que tinha o ouvidor de cada região, e aqui no Rio especialmente, porque a rua em que morava o ouvidor do Rio, é por isso que se chamou-se Rua do Ouvidor e não Rua do nome dele, não é? O nome dele até ficou esquecido, onde ele morava ficou sendo a Rua do Ouvidor. E aquela rua foi muito importante no Império e na República, que manteve este nome, mesmo que o cargo de ouvidor tenha sido abolido na República, não tinha aquela função que tinha no Império. A Rua do Ouvidor manteve o nome, claro, e ali o Machado de Assis diz: tudo o que é novo, que é moda, está lá na Rua do Ouvidor. Livros, cortes de cabelo, roupas, tudo. Os cronistas e viajantes estrangeiros que vieram para cá também registraram isso. De modo que, concordando com a Ágata, que ouvidor não é uma palavra já muito usada, muito frequente, faz muita falta o ouvidor para a gente se queixar, porque agora a gente não pode se queixar nem para o bispo, hein, Ágata? É verdade. Ouvidor, eu pelo menos só uso aqui no Rio de Janeiro, inclusive observando a cobertura da imprensa no modo geral, vejo também sendo utilizado mais para se referir ao ouvidor geral da Defensoria Pública, quando ele é designado, que é um cargo muito importante também. Quando a gente quer reclamar, é o que o professor falou, você vai na ouvidoria das empresas, dos órgãos públicos e por aí vai. O problema, professor, é quando você vai na ouvidoria, você reclama e aí entra por um ouvido e sai pelo outro do ouvidor, aí não dá. Essa expressão é muito usada também, né? Não, aqui é tudo no improviso. Bem, Ágata, o Cristiano Pinho improvisou bem, hein? Largou de cara o provérbio. Olha, entrar por um ouvido e sair pelo outro, Cristiano, é realmente uma expressão muito frequente, não apenas no português, para designar o desprezo, não deu importância ao que foi ouvido, não é? Essa expressão está em muitas outras línguas também. E ela é autoexplicativa, mas eu acho que uma outra que está aí próximo desta, Cristiano, essa pauta só está sendo realizada aqui pelos méritos da Ágata, porque ontem eu falhei feio com essa menina, viu? Foi ela que fez a pauta sozinha, viu? Não, professor. Sim, foi sobretudo você. Bom, mas daí acontece o seguinte, que tem uma outra expressão dos ouvidos, nossos ouvintes vão gostar, eu dizia para a Ágata ontem, nossos ouvintes vão gostar dessas vinculações do nosso étimo. Uma outra as paredes têm ouvidos, não é? Verdade. Sobretudo nas construções chamada de engenharia veloz, as paredes têm ouvido mesmo. Mas você sabe de onde vem essa expressão, não é? Eu acho que a gente tratou uma vez, de todo modo vou retomar aqui. As paredes têm ouvidos é uma expressão que vem do século XVI, era uma rainha italiana, ela casou aliás, ela ficou rainha da França, chamada rainha consorte, porque casou com o rei francês, e ela instalou buraquinhos pelas paredes lá para ouvir os conspiradores. E nasceu daí a expressão as paredes têm ouvidos. Mas há uma variante muito curiosa. As paredes têm também ratos e eles têm ouvidos. Mas o professor, eu nunca escutei essas paredes têm ratos. Já escutou, Pinho? Mas por quê? Mas faz sentido, porque o rato fica ali nas paredes circulando e o ratinho seria o informante, né? Aí não sei se o rato, nesse caso, é também uma analogia ao ser humano ali que faria o papel de rato, professor, na espreita, só ouvindo ali a conversa dos outros. Foi exatamente isso, chamaram os ouvintes que ficavam de ouvido nas paredes de ratos, né? Compararam o ouvinte com o rato. Mas olha, caminhando assim para o final da nossa coluna, hoje eu levanto bem cedo, estava lendo uma crônica do Lima Barreto, e ele era muito atento ao que via e ouvia, e ele estava contando
de como os enterros demoravam. E uma coisa curiosa, ele escreveu esta crônica apenas 36 dias antes de morrer, em 1922. Aliás, estamos esquecendo esse centenário, né? Não para celebrar a morte do Lima Barreto, mas para lembrar a magnífica obra que ele fez. E ele foi um cronista muito importante dos usos e costumes do Rio de Janeiro, e ele contava de enterros, porque, é claro, sempre morreu muita gente, há mais mortos do que vivos no mundo, como é óbvio, né? Inclusive no Rio. E ele contava que era muito difícil para as moças. Eu me lembrei da Ágata e das nossas colegas da Band News, das nossas colegas de trabalho, das minhas amigas, das minhas alunas. Era muito difícil para as moças, porque tinha que carregar os caixões pequeninos, morria muita criança, e elas iam de salto. E as pedras, as calçadas no Rio de 1922 já eram difíceis de caminhar de salto ali. Ô, professor, tem vários ouvintes participando, falando, ó, a Raquel, o Zé, e ouvido de tuberculoso. Aí tem outros ouvintes, o Luiz falando, a Simone, perdão, ouvido de mercador. Tem várias expressões. Ouvido de tuberculoso é terrível. Terrível, né? E aí tem várias expressões envolvendo isso, só que o nosso tempo tá estourado. Então eu vou prometer para os nossos ouvintes que a gente volta nessa pauta. E aí vou terminar com a participação da Paula, que mandou a foto do cachorrinho dela, falou que o Bob é ouvinte, misturou au com audiência, com ouvinte da Band News FM. Cachorro, olha que beleza. Que, por sinal, também tem uma audição muito boa, né? Que interessante. Olha, voltaremos então, mas rapidamente, Agatha, só para concluir, em 30 segundos eu concluo. O ouvido de tuberculoso é porque a tuberculose era altamente contagiosa, as pessoas tomavam cuidado de não se aproximar, o sujeito sabia que estavam falando dele, mas não sabia o quê. Mas a tuberculose não melhora o ouvido de ninguém. Qual é a outra? A outra é ouvido de mercador. O mercador é o negociante, né? Você não concorda com o preço dele, vai dizendo as razões pelas quais você não pagaria aquele preço, mas isso ele não ouve, faz ouvidos de mercador. Então veio a metáfora, a comparação por causa disso. Tá aí, então, o professor sabe tudo, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Professor, obrigada, viu? E a coluna que tem repeteco no final de semana volta também na próxima quinta-feira. Professor, um beijo pra você. Um beijo para você, um grande abraço ao Pinho e até de Valeu. repente. Viva os nossos ouvintes que tanto colaboram conosco. Viva! Tchau, tchau, professor.